Fala, milionários, tudo bom? Hoje eu vou lançar aqui uma série que eu vou fazer todo mês ou então toda vez que eu fizer um aporte. Eu vou lançar a planilha Atitudes de Milhões, a carteira Atitudes de Milhões. Eu vou começar essa carteira investindo R$ 1.000 a cada aporte. Ela vai seguir o meu modelo de investimento que eu faço para minha carteira, mas usando a minha técnica, a técnica que eu ensino, o método que eu uso para investimentos. Entretanto, eu já estipulei um valor de R$ 1.000 a cada aporte, é uma carteira mais madura, vocês têm que entender isso. Mas vocês, por essa carteira, pelo modo que eu faço os aportes, vocês podem aprender alguma coisa do que eu já sei, do que eu ensino, do que as pessoas têm feito por aí e que está dando resultado. Então não perde essa não, segue o vídeo aí, deixa o vídeo correr, que você vai gostar bastante. Tenho certeza que essa série vai acrescentar muita coisa para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fala pessoal, aqui é Gustavo Pizelli, mais uma vez falando com vocês para esse vídeo do YouTube, do canal Atitudes de Milhões. Agora eu vou apresentar para vocês uma série que eu vou iniciar aqui, que é a montagem de uma carteira de investimento puramente em ações. Então vocês estão vendo aqui a minha tela do computador, uma carteira, uma planilha, que é a carteira que eu estou montando. Uma carteira teórica, tá? Ela não existe e eu estou montando baseada no que eu tenho feito para a minha carteira pessoal, que já é uma carteira mais madura, bem desenvolvida. Mas mesmo assim eu estou fazendo os lançamentos que eu venho fazendo para mim. Eu comecei o primeiro lançamento no dia 2 de janeiro de 2024, comprando 30 ações de Brasil Seguridade a R$ 33,81. Eu vou explicar para vocês o passo a passo aqui da nossa planilha para vocês se situarem e entender. Então, aqui onde está o cursor do meu mouse, as ações, é o nome do ticker de cada ação da carteira. Em seguida, à direita, temos o preço atual, que é o preço do dia que eu resolver colocar aqui. Então, se ela fechou no dia 4 de janeiro, por exemplo, ao valor de 34, eu coloco aqui 34, ela vai fazer toda a somatória do resto da carteira, vai dar aqui alguns números para a gente poder se basear e fazer algumas análises. Então, continuando, à direita, proventos de anos anteriores, eu vou preencher manualmente, mas esse ano não vai ter nada nessa coluna aqui, porque nós vamos ter que contar o dos anos anteriores a partir do primeiro aporte. Então, somente no ano que vem, eu vou pegar todos os proventos desta coluna, proventos deste ano, tudo que tiver preenchido aqui, eu vou jogar para o lado esquerdo, proventos de anos anteriores. Mais à direita nós temos o número de operações. Então, cada vez que nós operamos na bolsa, comprando ações daquele mesmo ticker, vai aparecer aqui. Então, no momento temos uma compra para cada empresa. A quantidade total em estoque seria a quantidade de ações que o investidor possui em cada empresa. Então, temos aqui 30 Brasil Seguridade e 200 Banco BMG. A sigla ticker BMGB4. Mais ainda para o lado direito, continuando na nossa explicação, o preço médio seria o preço que eu paguei na média para cada compra de ações aqui. Então, como eu só efetuei uma compra para cada uma das empresas, o preço médio é basicamente o preço da ação mais o valor que eu paguei de taxas e emolumentos e por aí vai. Então ele está marcando aqui um preço médio junto ao custo para eu comprar essas ações, tá ok? Total investido seria também a mesma coisa aqui multiplicado por 30. Então, se vocês pegarem esse valor aqui e multiplicarem por 30, vocês vão ver que ele vai somar, ele vai dar esse resultado aqui, 1.014,60 para a Brasil Seguridade, 618 para a BMG. A distribuição das compras, mais à direita, aqui ao lado do total investido, são 63% para a Brasil Seguridade, 37% para a BMG, isso devido à quantidade, né, o valor aportado aqui para cada uma. Então, Brasil Seguridade, nós temos aí mais que o dobro de BMG, perdão, mais que o dobro não, quase o dobro.
total atual seria o total de acordo com o rendimento da evolução do preço das ações. Então, no dia que a ação é cotada, né, eu coloco aqui o valor dela, o fechamento, o preço de fechamento, ele vai dar esse valor total atual. Seria quanto eu teria se eu quisesse vender agora as ações dessa empresa, quanto eu teria ou quanto eu tenho. Na verdade, né, eu dificilmente vou vender alguma coisa aqui, quanto eu tenho disponível de patrimônio. Então temos R$ 1.012,20 para Brasil Seguridade, 598 para BMG, Banco de Minas Gerais. Mais uma vez, a distribuição atual aqui, como não houve mais de uma compra, então a distribuição repete, assim como a distribuição das compras. Essa distribuição atual ela significa a distribuição na carteira, quanto que eu tenho, quanto que cada uma representa na carteira. Mais à direita, custo do capital seria o custo que ele teve em comparação à renda fixa, quanto ele teria ganho quanto eu teria ganho se eu tivesse colocado na renda fixa. Então, tá aqui de imediato em ações, a gente acaba perdendo, como eu já falei em alguns vídeos. A renda fixa no curto prazo, ela demonstra certa vantagem sobre as ações, mas no longo prazo as ações acabam vencendo. E algumas vezes até no curto prazo, mas não passa de oscilação, de valorização ou depreciação da cotação das ações. Resultado atual seria o patrimônio total menos quanto as ações evoluíram, quanto elas valorizaram. Então seria o quanto eu investi menos o que elas estão valendo. Então seria esse total atual menos a valorização delas. Aí estaria aqui expresso, bem esmiuçado, para que você possa acompanhar quanto de lucro você teria na venda das ações ou quanto de lucro você tem, repito, no seu patrimônio, quanto que ele está valendo além do que você tirou do bolso ou reaplicou de dividendos. E, para finalizar, a evolução aqui à esquerda está em vermelho, porque os preços oscilaram e eu não atualizei, deixei o último preço de compra, está aqui tudo em negativo, mas isso não é problema, nós somos investidores a longo prazo e vai ficar por um bom tempo aqui negativo, pode ser que evolua. Comprei no preço de mercado para dividendos e não para a evolução de patrimônio. E no final aqui um total de 0,3%, que seria a soma de todas as compras aqui, a evolução delas, mostrando que eu estou com um saldo negativo de R$ 4,58, perdendo para a renda fixa. Aqui abaixo vocês podem ver que o registro das compras é feito em uma outra coluna. E como a planilha do Excel permite ser lançado automaticamente alguns dados, eu coloco tudo aqui, vou preenchendo à mão e automaticamente aparece aqui em cima todos esses dados que vocês estão vendo, exceto os proventos, o preço atual e quando eu faço a primeira compra eu preciso lançar manualmente o ticker da ação. Então vamos lá para o registro de compras. Eu fiz aqui uma primeira compra no dia 2/1 de 2024, em Brasil Seguridade, quantidade de 30 ações, preço de compra R$ 33,81. Paguei de taxas 0,30 centavos, total gasto de R$ 1.014,60. O custo de capital até agora está de R$ 1,65, caso esse valor estivesse na renda fixa. No dia 4/1 de 2024, comprei Banco BMG, 200 ações a R$ 3,00, a taxa de 0,18 centavos, custo total de R$ 618. O custo do capital é de 0,59 centavos, se tivesse na renda fixa. Então, à direita dessa coluna, nós temos aqui a distribuição das compras e a distribuição atual, contando a evolução dos preços das duas ações. Como eu já disse, isso não muda muito porque nós temos apenas uma compra para cada empresa. Mais abaixo da distribuição atual temos os parâmetros da renda fixa. Então a renda fixa média no período eu usei a do ano passado, 11,8%.
no caso aqui ele arredondou, que foi de 11,75%. A inflação acumulada no período foi de 4,68%. A rentabilidade da renda fixa ficou em média de 10,10%. Por que 10% se a Selic está a 11,8%? Eu fiz uma média aqui bem sem muita teoria e descontando taxas, ficou até bem alta essa variação na rentabilidade da renda fixa. Eu decidi colocar 10% devido ao desconto de taxas, impostos e outros encargos. A rentabilidade do investimento gradual está em menos 3%. Então aqui mais abaixo, a comparação no gráfico de barras, vocês podem ver a inflação acumulada no período, está aqui 4,68%, abaixo da renda fixa, que rendeu na média aqui 10%, a renda fixa em termos reais, não aquele valor nominal, aquele percentual nominal de retorno, que às vezes é mais alto, mas quando você desconta tudo que é para descontar, o valor real é mais baixo, e a nossa carteira negativa, mas eu tenho certeza que vocês verão ao longo do tempo ela vai subir bem mais do que isso. Então foi isso, pessoal, fica aqui nosso primeiro vídeo da série Carteira Atitude de Milhões, e até a próxima compra, na próxima semana, na próxima compra que houver, eu lanço aqui mais um vídeo para vocês aproveitarem e poderem tirar algum proveito dessa estratégia que eu tenho utilizado e tenho ensinado para as pessoas que estão alcançando bons resultados, e para mim também. Eu ensino exatamente o que eu faço e vejo que dá certo. Então, muito boa sorte a todos, bons investimentos e atitudes de milhões sempre.